E aí pessoal, beleza? Seja bem-vindo a mais uma aula. Nosso assunto de hoje vai ser sobre Lei Geral dos Gases, beleza? Vamos lá, então vamos supor que eu tenha um gás no estado inicial, tá? Eu tenho uma pressão inicial, volume inicial e temperatura inicial, legal? Então aqui, ó, tem a temperatura inicial, esse barômetrozinho indica a pressão e aqui esse termômetrozinho vai indicar a temperatura. Então, eu tenho pressão inicial, volume inicial e temperatura inicial. Esse gás vai sofrer alguma transformação que vai fazer ele ter uma nova temperatura, uma nova pressão e um novo volume. Legal? Vamos demonstrar aqui como que a gente vai fazer uma lei geral para esse gás. Observa comigo que se a gente pegasse a equação de Clapeyron que a gente viu na última aula, né? P0, V0 igual a número de mols, vou botar N0, tá bem? Igual a R vezes a temperatura inicial para esse gás daqui. E para o gás aqui, na segunda situação, eu vou ter também o seguinte, P1, vou botar P vezes V igual a N vezes R vezes T, que é a nova temperatura. Se eu isolar nos dois casos a constante dos gases, vai ficar pressão inicial vezes volume inicial dividido pelo número de mols inicial vezes a temperatura inicial. Aqui, se eu isolar para esse gás daqui, vai ficar pressão final vezes volume final dividido pelo número de mols final vezes a temperatura final. A gente sabe que a constante dos gases ela nunca muda o seu valor, ou seja, esse R daqui é igual a esse. Com isso, a gente pode acabar igualando. Eu posso igualar essa equação 1 com essa equação 2. Legal? Com isso a gente vai fazer o seguinte, a pressão inicial vezes o volume inicial dividido pelo número de mols inicial vezes aí a temperatura inicial é igual a pressão final vezes o volume final dividido pelo número de mols final vezes a temperatura final. Essa aqui é a lei geral dos gases. Legal? Uma observação que a gente tem que fazer é o seguinte, por exemplo, as unidades, eu vou colocar aqui OBS, as unidades precisam estar com compatibilidade dos dois lados. Então, olha só, as unidades no início e no fim, no início e no fim tem que ser igual. Início e fim iguais. Como assim, professor? O que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer para você que se essa pressão inicial tiver em ATM, eu só posso ter no final uma pressão em ATM. Ah, entendi, professor. Numa mesma conta, se a pressão daqui está em ATM, aqui a pressão também vai ter que estar em ATM. Ou, por exemplo, se o meu objetivo fosse calcular a pressão final, o resultado dela estaria em ATM. Por exemplo, se o nosso volume estivesse em litro, o resultado desse volume aqui estaria em litro, ou eu teria que colocar um valor também em litro para fazer a continha, tudo bem? O número de mol sempre vai estar em mol. A temperatura, entenda, essa temperatura sempre tem que estar em Kelvin. Tem gente que fica pensando assim, ó, ah, professor, mas se eu calcular, por exemplo, ela em Celsius e no final o resultado passar para Kelvin, não pode fazer isso, isso dá completamente errado, tá legal? Para fazer conta, eu só posso usar a temperatura em Kelvin. Agora, o que esse gás aqui, eu estou considerando que até o número de mols mudou, ou seja, a quantidade aqui de moléculas dentro desse êmbolo, ele variou. Se eu quisesse analisar gases que não variam a quantidade de massa, se não variam aí a quantidade de moléculas. Então, para gases que não variam a massa, eu ia ter o seguinte, eu iria ter a pressão inicial vezes o volume inicial dividido pelo número de mols inicial vezes a temperatura inicial igual a pressão, volume, número de mol e temperaturas finais. Bom, só que como o meu número de massa não mudou, o mol não mudou também, tá vendo? Com isso a gente teria apenas o seguinte, ó, P0 vezes V0, pressão inicial vezes volume inicial sobre temperatura inicial, igual a pressão final vezes volume final sobre temperatura final. Legal? Então a gente tem aí essa lei para quando o número de mols não varia. Legal? Essa aqui a gente usa quando o número de mol
não varia. Beleza? Vamos fazer um exercício? Um gás mantendo seu número de mols, ou seja, manteve o número aí de moléculas, possui pressão de 20 atm. Triplicando o seu volume, então olha só as alterações que ele fez. Triplicando o seu volume e duplicando a sua temperatura, calcule a pressão final. Pô, legal. Olha o que a gente vai fazer. A gente vai escrever o seguinte, ó. Pressão inicial, volume inicial sobre temperatura inicial, igual a pressão final, vezes volume final sobre temperatura final. Pressão inicial foi 20 atm, volume inicial V, temperatura inicial T0, tá bom? A pressão final é que ele quer descobrir. Ele falou que o volume foi triplicado, foi 3V. Legal? E a temperatura foi duplicada, 2 vezes T0. A gente vai cancelar V0 dos dois lados, aqui também é V0. Vai cancelar V0 aqui e V0 aqui, T0 aqui e aqui também. Com isso, a nossa pressão final vai ser, eu multiplico 2 vezes o 20, vai dar 40. O 3 eu passo dividindo, 40 sobre 3 atm. Tudo bem? Então, essa aqui é a nossa pressão final. Professor, mas se, por exemplo, eu tiver algum caso onde eu tenha a mistura de gases, olha só que legal. Então, vamos analisar aí gases, né, misturados, mas que não reagem entre si. Show? Então, para a mistura de gases. Então, eu vou supor aqui o recipiente 1, tá? E um recipiente 2. O recipiente 1, eu tenho aqui a pressão 1, volume 1, temperatura 1 e número de mols 1. Para o recipiente 2, eu vou ter pressão 2, volume 2, temperatura 2 e número de mol 2. Legal? Imagina que aqui esse sistema é formado por um registro. Esse registro pode ser aberto, liberando os dois gases para entrar aqui nessa região. Sempre o movimento de um gás, ele tende a ir da região de maior pressão para a região de menor pressão. Então, como aqui ele está exercendo pressão nas paredes do recipiente, quando eu abrir esses registros, eles vão vazar e vão se misturar nesse recipiente aqui de baixo. Quando eles se misturarem aqui, observa comigo que o número de moléculas, vamos dar um exemplo. Vamos supor que aqui eu tenha 10 moléculas e que aqui eu tenha 20 moléculas. E que as 10 moléculas daqui e as 20 moléculas aqui do gás azul vão se concentrar nesse recipiente aqui de baixo. Eu vou ter então 30 moléculas. O que acontece é que aqui embaixo eu vou ter o número de mols, 3 vai ser igual ao número de mol 1, mais o número de mol do recipiente 2. Com isso, olha só, o número de mol de 3 vai ser igual ao número de mols do recipiente 1, mais o número de mols do recipiente 2. Gente, lembra que para eu igualar o número de mol, olha só, se eu fosse isolar o N, eu teria PV sobre RT, usando aí a equação de Clapeyron. Então, olha só, P3 vezes V3 sobre R vezes T3, legal? Vai ser o quê? Vai ser P1 vezes V1 sobre R vezes T1 mais P2 vezes V2 sobre R vezes T2. A gente cancela o R dos dois lados. Cancelando aqui, olha o que vai sobrar pra gente, olha que bonito. A pressão no recipiente 3 vezes o volume no recipiente 3 sobre a temperatura vai ser a pressão no recipiente 1 vezes o volume sobre temperatura mais pressão no 2 vezes o volume sobre temperatura. Legal? Então a gente consegue aí calcular a pressão final, o volume final de uma mistura. Show de bola? Pessoal, foi um prazer mais uma vez. Até a nossa próxima aula e tchau, tchau.